Esta programação para transmitir a propaganda eleitoral gratuita, de acordo com a Lei número 9.504, de 30 de setembro de 1997. E dentro de 50 minutos, assista capítulo inédito de Esperança. Começa agora o programa de quem vai aumentar o salário mínimo para R$ 280 em maio de 2003. Garotinho Presidente. Getúlio Vargas foi chamado de populista e de pai dos pobres. Mas foi ele quem criou as leis trabalhistas, o salário mínimo, o direito à aposentadoria, entre outras coisas. Juscelino também foi chamado de demagogo e de só se preocupar com os pobres. Mas foi ele quem trouxe a indústria automobilística, abriu estradas e fez o Brasil dar um salto para o futuro. No começo não foram bem compreendidos, mas hoje são reconhecidos pela ousadia, pela capacidade de trabalho e considerados os 2 melhores presidentes que o Brasil já teve. Antony Garotinho tem 42 anos. É casado, tem 9 filhos, é evangélico e professor da escola dominical para casais. Foi deputado estadual e prefeito 2 vezes, considerado o melhor do Brasil. Como governador do Rio, teve 88% de aprovação popular. Agora, como candidato do PSB a presidente da República, Garotinho vai trabalhar para fazer o Brasil de Vargas e de Juscelino. Acredite em quem já fez e vai fazer muito mais. Garotinho Presidente. Fazer o Brasil de Juscelino e Vargas sempre foi o meu maior ideal. Eu, como eles, sempre defendi o povo, os mais humildes. Como eles, também quero um Brasil moderno e independente. Mas desde que isso não signifique nenhum sacrifício, mais humilhação para o trabalhador brasileiro. Eu, como eles, também sou chamado de demagogo, de populista, de só me preocupar com os pobres. Mas como eles, tenho resistido a essa pressão, não me curvando para os banqueiros, para os poderosos, para continuar defendendo aquilo que mais acredito, o Brasil para os brasileiros. Levante a bandeira do socialismo, PSTU. Os candidatos fazem promessas iguais, mas estão apoiando o acordo com o FMI. Um calote contra o povo. Esse acordo é a continuidade da política de FHC. Você pagará os bilhões que os banqueiros embolsaram. Diga não ao FMI. O Brasil vive uma grave crise. O governo fez um novo acordo com o FMI para continuar pagando a dívida externa. Se esse acordo não for rompido, o Brasil vai virar uma Argentina. Darão um calote no povo, haverá desemprego em dobro e ainda vão querer que o Brasil volte a ser colônia com a ALCA. Serra, Ciro e Garotinho são candidatos dos empresários, banqueiros e do FMI. Lula e a direção do PT, infelizmente, fizeram alianças com a burguesia, com o PL e abandonaram as bandeiras de luta do nosso povo. Aceitam acordos com o FMI, as negociações da ALCA e o pagamento da dívida externa. Nesse pouquíssimo tempo que temos, vamos querer discutir a verdade com você. É preciso romper com a ALCA e o FMI para conquistarmos emprego, salário e terra. Precisamos derrotar esse sistema que coloca o lucro acima da vida. Os movimentos sociais e a CNBB estão organizando um plebiscito sobre a ALCA. Entre nessa luta. Para mudar tudo daí, se disser eu não vou pagar, pagará ao FMI. Contra a burguesia que eu vou votar. SG. Atenção Brasil, começa agora o programa Lula Presidente. Boa noite, Brasil. Começa agora o nosso primeiro programa do horário eleitoral. E eu faço questão, antes de qualquer coisa, de agradecer a minha equipe, que durante praticamente todo esse ano esteve ao meu lado dias inteiros, às vezes noites inteiras, dando cada um o melhor de si, para que pudéssemos ter hoje nas mãos um programa de governo à altura do Brasil que todos nós queremos construir.
Fazem parte da equipe de Lula para a área de crescimento econômico e geração de emprego e renda, José Dirceu, advogado formado pela PUC, deputado federal, fundador e presidente nacional do PT. Guido Mantega, economista com doutorado pela USP, doutor em Sociologia do Desenvolvimento com especialização na Inglaterra, professor de Economia da Fundação Getúlio Vargas. João Sayad, economista, secretário municipal de Finanças de São Paulo, PhD pela Yale University, ex-ministro-chefe da Secretaria de Planejamento da Presidência da República. Aloísio Mercadante, economista e professor universitário, mestre em Economia pela Unicamp, eleito economista do ano de 2002 pela Ordem dos Economistas do Estado de São Paulo. A crise que o nosso país atravessa não deixa dúvida. O atual modelo econômico está esgotado. Somos um país cada vez mais endividado e cada vez menos produtivo. Ou seremos capazes de produzir mais, de fazer crescer a renda do povo, fortalecendo a nossa economia, ou continuaremos andando para trás. E por que isso acontece? Veja, se o povo não tem trabalho, sua renda cai e ele não compra. Se ele não compra, a loja não vende. Se a loja não vende, a indústria não produz. Se a indústria não produz, não emprega. E tudo isso paralisa a economia do país. E como se faz para sair dessa situação? Veja as minhas principais propostas. Estabelecer novo contrato social entre governo, empresários e trabalhadores, visando a retomada do crescimento econômico, geração de empregos e melhor distribuição de renda. Aumento das exportações, redução da taxa de juros, reforma tributária justa que desonere a produção, incentivo à construção de casas populares, estímulo ao turismo, à agroindústria, à agricultura familiar e à reforma agrária. Garantir crédito para microempresas e para pessoas que trabalham por conta própria. Apoio aos projetos sociais e a todos os programas de geração de emprego. Quero aproveitar para dizer também aos empresários que o Brasil precisa muito deles para esse grande desafio de voltar a crescer, gerar empregos e exportar. E que eles terão da minha parte todos os incentivos necessários. Mas quero dizer também claramente que esse será o país da produção e não o país da especulação. O país do trabalho sério, do lucro justo e não o país dos aproveitadores, dos sonegadores, dos agiotas que sugam nosso povo e nossa economia. Talvez por isso tenha tanta admiração pelo senador mineiro José Alencar, o meu vice, um dos maiores e mais sérios empresários do Brasil, que lutou e venceu de forma independente e que hoje exporta 50% de sua produção, trazendo divisas e gerando nas suas fábricas mais de 16 mil empregos diretos. É importante que você pense bem nisso, pois o futuro que você quer para o nosso país passa nesse momento pela coragem de mudar. Quero que todo homem e que toda mulher, ao me dar a oportunidade para a qual tanto me preparei, tenham clareza de que estarão dando a si próprios a chance de fazer valer finalmente neste país as palavras justiça e oportunidade. De norte a sul, de leste a oeste, Lula é recebido pelo povo como futuro presidente do Brasil. Em São Paulo, a Bolsa de Valores parou para aplaudir Lula presidente. Belo Horizonte é festa nas ruas. Na Fiesp, os maiores empresários do país aplaudiram as propostas de Lula. Salvador, alegria, alegria. Agora é Lula presidente. www.programalula.com.br. Agora mande pra gente a sua opinião sobre o programa de hoje. O PCO decidiu lançar candidato à presidência da República para discutir com a classe trabalhadora e o povo brasileiro a necessidade de construir um novo partido político. Um partido de classe de fato, construído e controlado pelos próprios trabalhadores, sem patrões e sem rabo preso com os patrões. É com esse objetivo que chamamos os trabalhadores a discutir
e votar para construir o Partido da Causa Operária. A principal proposta política do Partido da Causa Operária é a luta por um governo dos trabalhadores da cidade e do campo. Somente com um governo próprio, os trabalhadores poderão ver atendidas as suas reivindicações, como salário, emprego e terra. O que defendemos é um salário mínimo de R$ 1.500, a redução da semana de trabalho para 35 horas e a distribuição da terra para quem nela trabalha ou quer trabalhar. Começa agora o programa de José Serra, presidente. Hoje eu estou aqui para contar a vocês a história de uma pessoa que vocês sabem, eu conheço bem de perto e que admiro muito, José Serra. O Serra estudou quase toda a sua vida em escola pública, como todo filho de trabalhador, e foi lutando muito que chegou à universidade. Na universidade, se tornou presidente da União Nacional dos Estudantes, com apenas 21 anos, num dos períodos mais conturbados da história do Brasil. Que coragem, hein? E por definir essas causas sociais, foi perseguido e teve que se exilar no Chile. Alguns anos depois que a família Serra estava por lá, o Chile também sofreu uma revolução. E José Serra teve que escapar do Chile da morte, indo para a França e depois para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o Serra fez pós-graduação, obteve o mais alto grau em economia e trabalhou em Princeton. Mas é claro que depois de 14 anos de exílio, como todo bom brasileiro, Serra já não aguentava mais viver longe do Brasil. Com muita coragem, José Serra desembarca no Brasil antes mesmo do fim da ditadura e da anistia. Em 1986, José Serra começa a sua vida no Legislativo, se elegendo deputado federal. Reelegeu-se em 90, porque no Congresso, como em todos os lugares por onde passa, José Serra fez mudanças importantes. Foi graças a essa grande atuação que Serra foi eleito em 94 o senador mais votado do país. Gente, mas a história dele não parou por aí, não. Estava só começando. Aquele menino lá da Moca virou ministro do planejamento do governo Fernando Henrique e ajudou a implantar o real. Mas seu grande desafio ainda estava por vir. Imagine a senhora, imagine o senhor, o desafio que é para alguém que não é médico, que é economista, virar ministro da saúde. E foi na saúde que o José Serra conseguiu realizar um trabalho de mudanças importantes e acabar sendo escolhido por esse trabalho, em 2001, o melhor ministro da saúde do mundo. Olha que fantástico! Pela primeira vez, um brasileiro, um ministro brasileiro, foi escolhido pelo Fórum Mundial o melhor ministro da saúde do mundo inteiro pelas suas realizações. Eu posso falar, eu acredito nesse homem porque eu vi o que ele fez. Eu me lembro muito bem, quando tinha 8 anos de idade, meu pai me levando pela mão para o mercado municipal de São Paulo. Você não sabe, mas o meu pai era fruteiro, imigrante italiano lá do bairro da Moca, onde eu fui criado. Quando eu penso no meu pai, eu me lembro do barulho daquele mercado e dele trabalhando 7 dias por semana. Nós morávamos numa vila, os meus avós lá perto. Éramos pobres, mas tínhamos uma vida digna. Eu estudava em escola pública lá no bairro mesmo, onde a gente vivia tranquilo. Meu pai podia voltar para casa à noite com o dinheiro da venda da sua banca de frutas e sequer lhe passava pela cabeça que pudesse ser assaltado. Esta é a essência do meu sonho de mudança para este país. Eu quero resgatar a dignidade da vida dos trabalhadores. Tudo que eu tive com muito esforço, muita dedicação, eu devo ao trabalho do meu pai. E foi assim que na minha família, na minha história, eu aprendi o imenso valor do trabalho. É por isso que hoje, quando tanto se fala de mudança, e eu vejo todos os candidatos falando em mudança, eu me sinto na obrigação de dizer a vocês o que eu entendo por mudança. Mudança, para mim, tem um significado muito claro. Mudar, em primeiro lugar, é mudar a vida das pessoas. E mudar a vida das pessoas significa dar a elas melhores oportunidades de emprego e de trabalho. Para o filho do fruteiro, do trabalhador da construção, para o filho da empregada doméstica ou do desempregado.
Porque, para mim, esta é a chave da dignidade da vida das pessoas. E é com esta perspectiva que eu pretendo, com o apoio de vocês, ganhar esta eleição e governar o Brasil. O Brasil vai escolher o novo presidente depois desses 8 anos. O que está em questão não é o que realizamos ou o que deixamos de realizar. E eu tenho consciência de que fizemos muito, embora tenhamos ainda muito por fazer. O que está em jogo é o futuro do Brasil. E a eleição é o momento de escolher quem é o mais preparado para ser o próximo presidente da República. Eu apoio José Serra pela competência, experiência e o equilíbrio que ele demonstrou como ministro da Saúde. E nada fala melhor sobre o seu desempenho e sobre o que ele pode fazer por você do que José Serra ter sido escolhido pelo Fórum Mundial em 2001 como o melhor ministro da Saúde do mundo. Para gerar os 8 milhões de empregos que o Brasil precisa, o homem que fez o programa dos genéricos, fez o programa Saúde da Família, o programa Saúde da Mulher, vai realizar, se eleito presidente, o projeto Segunda-feira, que, como você vai poder ver e poder comparar no decorrer dessa campanha, é a mais completa e a mais detalhada proposta para gerar empregos. Os brasileiros sempre comemoram a sexta-feira. Com o programa de geração de empregos de José Serra, presidente, milhões de brasileiros vão ter um bom motivo para comemorar a segunda-feira. A segunda-feira com um novo emprego. Hoje é segunda-feira, dia de alegria. No mundo de medo, quem tem um emprego adora esse dia. Poder olhar pra frente, ter uma profissão. Ser Serra presidente, é trabalho, 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 trabalho pra gente. O nome da mudança é emprego. E o homem para fazer essa mudança é José Serra. Muita gente tem me perguntado qual seria a diferença de um governo meu em relação ao governo do presidente Fernando Henrique. Para ser bem objetivo, a resposta é simples. Há 2 áreas onde o meu governo vai ser totalmente diferente do atual governo. Essas áreas são o papel do governo no combate ao desemprego e o papel do governo federal no combate à violência. Por que isso? No governo Fernando Henrique, quem se ocupa da questão do emprego é o Ministério do Trabalho. No meu governo, além do Ministério do Trabalho, todos os ministérios, anotem bem, todos os ministérios vão estar voltados para essa questão, que para mim é a questão central de um governante neste momento da vida brasileira. O Ministério da Agricultura, por exemplo, vai incentivar preferencialmente as atividades do campo que geram mais empregos. O Ministério dos Transportes, na sua área, vai fazer a mesma coisa. E eu vou ter oportunidade, ao longo dos próximos programas, de explicar para vocês como cada um desses ministérios, trabalhando nessa mesma direção, vai ser um elemento importantíssimo para a geração de oportunidades de emprego, para a criação de postos de trabalho. Na questão da violência, eu quero dizer que nós vamos mudar a Constituição se for necessário. E vamos mudar não é apenas porque eu queira, não. É porque o país quer. E aí, a questão do combate à violência, que hoje é obrigação dos governos estaduais, vai ser também de responsabilidade do governo federal. E por isso, nós teremos o Ministério da Segurança Pública, que eu vou criar. Esses são 2 grandes exemplos de diferenças entre o meu governo e o governo atual. Governo que eu servi em 2 ocasiões como ministro. Governo em relação ao qual eu me orgulho muito, pelas conquistas que teve, colocando 98% das crianças na escola, eliminando doenças importantes e, sobretudo, pela estabilidade da nossa moeda, o real. Olha, cada governo enfrenta os desafios e cumpre as tarefas mais urgentes do seu tempo. Como candidato a ser o primeiro presidente eleito neste novo século, eu quero dizer a vocês que eu me sinto preparado para responder os desafios deste novo tempo. Rita Camata, capixaba, mãe de 2 filhos, deputada federal por 4 vezes. A presença de Rita Camata como vice-presidente na chapa de José Serra é uma demonstração concreta do compromisso de Serra com as mudanças. Tem candidato que fica falando economês, numerês, matematiquês. É um tal de bolsa que sobe, bolsa que cai. Para com isso. A gente quer saber se a nossa bolsa está cheia ou se está vazia. A gente quer alguém que sabe resolver os nossos problemas. E isso
O Serra sabe. O que é pra escolher quem fica só criticando, então eu vou votar no meu cunhado mesmo. Ah, não é brinquedo não, hein? Ciro Gomes agride todo mundo. Os políticos do PT são uns mijões nas calças, uns frouxos. Veja, tem um nojo do PFL, o Globo. Brizola é a fina flor do atraso, o Globo. O Fleury é um aborto da natureza, o Estado de São Paulo. Agora veja esta cena inacreditável. Veja como Ciro responde a um ouvinte, a um brasileiro, a um eleitor. Olha, eu sugiro que mande a pergunta para o primeiro-ministro da Suíça, porque a Suíça não tem presidente da República. Carlos lá é parlamentarista, é só um aviso aí para esses petistas furibundos, né? Tem que fazer as perguntas com um pouco mais de cuidado para largar de ser burro. Parece incrível, mas é verdade. Veja de novo. Tem que fazer as perguntas com um pouco mais de cuidado para largar de ser burro. Agora olhe o que ele fala dele mesmo. Nunca agredi ninguém na minha extensa biografia pública. O Globo. Ciro, mudança ou problema? Brasília, sonho de JK. Mas o sonho sozinho não é nada. Precisa de gente que saiba como transformar o sonho em realidade. Gente como Oscar Niemeyer, um dos maiores expoentes da arquitetura mundial. Conversei com Ciro Gomes, candidato à presidência. Gostei de ver que ele é um homem estudioso dos problemas brasileiros. Ele compreende que a miséria não é inevitável. Ele sabe que a vida deve ser melhor, todos iguais, irmãos. De modo que eu acho que a gente assim está disposta a compreender o que ocorre no país e lutar em defesa da nossa soberania nesse momento escuro dos tempos que nós estamos vivendo. Eu fui solidário com ele. Brasileiros, meus irmãos, minhas irmãs, depois de uma longa experiência na vida pública, tenho caminhado pelo Brasil há mais de 7 anos. E posso lhe dizer com muita segurança que Deus nos deu um país fecundo, rico e generoso. Temos terras férteis desocupadas, temos base para produzir energia, temos água, temos petróleo, temos matérias-primas, temos riquezas minerais. E temos, acima de tudo, você, o povo brasileiro, a quem, se dando a oportunidade, já mostrou para a admiração do mundo ser capaz de resolver qualquer desafio. Nessa caminhada vi também, como você sente nas ruas, um país humilhado pela miséria, um país chocado com milhões de desempregados, assustado com a violência, chocado com a corrupção na política e sensibilizado com os maus tratos que se fazem às nossas crianças e aos nossos idosos. Nós fundamos a Frente Trabalhista para propor a você um projeto de país com propostas concretas, simples, dentro dos orçamentos do governo, para tentar ajudar a melhorar a vida do nosso povo. Um teto para morar. Esse é hoje um dos maiores desejos da população brasileira e um dos maiores desafios do poder público. Cerca de 20 milhões de trabalhadores não têm onde morar e se espremem em favelas e cortiços sem as mínimas condições de higiene e saneamento. Nós não temos condições de construir uma casa. Meu sonho é morar num lugar melhor, né? Problemas como este eu já vi por todo o Brasil. Palafitas de Belém, Manaus, morros de Olinda e Rio de Janeiro, encostas de Salvador, bairros pobres de Fortaleza, São Paulo, Belo Horizonte e Porto Alegre. Mais da metade da população pobre das cidades moram como poceiros. 300 mil casas por ano. Uma de nossas propostas é trabalhar com os municípios para regularizar a posse da terra e iniciar um programa de construção de 300 mil casas populares por ano. Prestação de 10% do salário mínimo. Como de cada 100 famílias sem teto, 82 ganham até 3 salários mínimos, a prestação para estas famílias será de 10% do salário mínimo. Solução: emprego e moradia. Com isso, pretendemos ajudar a enfrentar 2 problemas. Primeiro, o da falta de moradia. E segundo, o desemprego, dando oportunidade de trabalho para milhares de brasileiros na construção civil. Habitação. Mudar para melhor. A diferença é que Ciro sabe como fazer. Nós vamos mostrar que quando o Brasil precisa,
até os adversários se reconciliam. Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor. Eu sou brasileiro, e bom Ciro, quero mudar meu Brasil. Ciro 23.